Muito obrigado, Sr. Conselheiro. Para mim é uma honra intervir aqui sob sua presidência, permitindo-me sublinhar a importância da complementaridade entre o ensino das faculdades de Direito e a preparação que no Centro de Estudos Sociais é dada aos futuros magistrados. O papel da Universidade, das faculdades de Direito, é, sobretudo, ensinar a pensar o direito. E depois a parte profissionalizante tem que seguir-se-lhe. Acho que, pessoalmente, penso que é errado tentar transformar as faculdades de Direito também em instituições de formação profissional. Por exemplo, tenho as maiores dúvidas quanto à bondade da qualificação de um mestrado aqui existente hoje em dia como mestrado profissionalizante. Na verdade, não é. É um mestrado mais abreviado do que outro mestrado. E encontrou-se essa designação. Sr. Professor Soares Martínez, também eu entrei nesta faculdade aos 16 anos, coisa que hoje em dia já não seria possível. Tivemos esse privilégio. E tive também o privilégio de ter sido seu aluno em 2 anos letivos, 55, 56, 56, 57, ainda no velho edifício do Campo Santana, nas disciplinas de Finanças Públicas e de Direito Fiscal. E lembro-me do interesse com que o ouvíamos, porque o Sr. Professor tem aquele dom, que ainda acaba de manifestar, de envolver as questões num quadro cultural mais extenso e mais refletido, em termos também filosóficos. As suas lições, ainda hoje as conservo, sabe, porque talvez na faculdade, isto não significa naturalmente qualquer ordem de hierarquização do mérito dos meus professores, entre os quais naturalmente o Sr. Professor, mas pela forma como davam as aulas, para as suas disciplinas, eu servi-me como textos básicos, sem prejuízo naturalmente depois de leituras complementares, dos próprios apontamentos que tomei nas suas aulas. O que naturalmente só era possível pela forma como o Sr. Professor, clara, compassada, como o Sr. Professor explicava as matérias. E conservo desde sempre, digamos assim, essa sua influência que eu bem gostaria de imitar, sem o conseguir. É naturalmente um grande prazer reencontrá-lo hoje aqui. Naturalmente, partilhamos com muitos outros colegas de várias gerações este amor pela faculdade, que é, no fundo, a nossa alma mater, que é a instituição. Estive ao longo da minha vida ligado a outras instituições, por exemplo, durante 3 anos fiz serviço militar como oficial de cavalaria e ainda hoje também sinto uma certa ligação psicológica, sentimental às Forças Armadas Portuguesas. Tenho muita honra em ter sido um membro delas, mas não há dúvida nenhuma que a instituição que nos amparou ao longo da vida, que nos deu sentido à nossa existência, à nossa vida, que nos obrigou a ter projetos de trabalho e de investigação sempre permanente, foi esta faculdade e, naturalmente, assim há de continuar a ser com as gerações futuras. O tema que os organizadores, cumprimento naturalmente os organizadores na pessoa do Sr. Professor João Marchante, cumprimento também a Sra. Professora e Conselheira, Juíza Conselheira do Supremo Tribunal de Justiça, Maria dos Prazeres Beleza, agradecendo-lhe a sua presença, e dirigindo-me agora às colegas e aos colegas presentes, lembro que o tema que me foi dado para desenvolver aqui é o do preenchimento administrativo dos conceitos jurídicos indeterminados e o âmbito do respectivo controle jurisdicional. E eu iria, tenho 30 minutos, procurarei respeitar, e eu iria focar aqui, naturalmente de uma forma necessariamente sintética, 4 tópicos. Em primeiro lugar, a circunstância de a sempre difícil delimitação dos âmbitos materiais da função administrativa e da função jurisdicional se tornar ainda mais difícil quando se trata do papel das duas funções no preenchimento de conceitos jurídicos indeterminados. Primeiro ponto. Segundo ponto, lembrar apenas como é que se podem caracterizar os conceitos jurídicos indeterminados. Terceiro ponto, a diferença entre o preenchimento administrativo e o preenchimento jurisdicional desses conceitos. E, por fim, como resulta, aliás, do tema proposto, o âmbito limitado do controle jurisdicional do preenchimento administrativo dos conceitos jurídicos indeterminados. Então, quanto à dificuldade acrescida na delimitação dos âmbitos materiais da função administrativa e da função jurisdicional, quando se trata do preenchimento
de conceitos jurídicos indeterminados. Naturalmente que a dificuldade da delimitação entre as duas funções resulta, administrativa e jurisdicional, resulta de haver muito do comum entre elas. Trata-se, naturalmente, em todos os casos, do exercício de um poder do Estado, em sentido amplo. Trata-se de um exercício de poder feito no quadro do direito. Eu, pensando um pouco naquilo que foi dito esta manhã já aqui, eu diria, apesar de tudo, do direito e da lei, e, sem entrar agora a desenvolver esse tema, e trata-se, em ambos os casos, de um poder de conformação imperativa de situações jurídicas. Assim é na função administrativa como é na função jurisdicional. Onde é que está a diferença? Claro que há diferenças organizatórias. A função jurisdicional está entregue pela nossa Constituição a um tipo especial de órgãos do Estado, que são os tribunais, e que têm aí uma reserva de função, a reserva da jurisdição, a Constituição entrega aos tribunais. E, naturalmente, que as diferenças organizatórias traduzem-se também, ou refletem-se também depois em diferenças nas formas de atuação. A administração pública não emite sentenças, os tribunais, em princípio, a não ser quando se despregam da função jurisdicional para, em termos da logística da jurisdição, praticarem alguns atos administrativos, em princípio, mas fora disso não praticam atos administrativos. E aquilo que fundamentalmente distingue as duas funções é a finalidade. Aliás, não estou a dizer nada de novo e também não posso aprofundar a ideia. Aquilo que se costuma apontar como a função própria, a finalidade própria da função jurisdicional é a garantia da paz jurídica, a preservação da paz jurídica. Preservação da paz jurídica entendida ela própria também como um interesse público, mas o único interesse público em função ao qual os tribunais se devem mover finalisticamente no exercício do seu poder de definição das situações. Ao proferir uma sentença, um tribunal administrativo não tem de se preocupar se as consequências da sentença vão ser, por exemplo, financeiramente más para o Estado ou não. Se um tribunal administrativo, por hipótese, espero que não seja o caso, tendesse a não exercer um poder de condenação e indenizações em termos idênticos em relação ao Estado, em relação aos particulares, estaria a fugir à finalidade de interesse público de preservação da paz jurídica, que é o seu único interesse público, o único interesse público posto a seu cargo. Ao passo que, na função administrativa, ela traduz-se pelo exercício de uma pluralidade de interesses públicos. Eu diria que hoje em dia a utilização de um conceito abrangente de interesse público como finalidade do exercício da função administrativa, e aliás a Constituição fala no artigo 266, tem de ser entendida apenas como uma síntese dos interesses públicos, porque quando chegamos à análise das situações concretas, o que nós vemos é que há uma pluralidade de interesses públicos que estão a cargo das pessoas coletivas públicas, sob a forma das suas atribuições, as quais muitas vezes até entram em colisão, envolvendo também a necessidade do exercício de raciocínios ponderativos por parte do aplicador administrativo. Mas, portanto, grande característica distintiva das duas funções, preservação da paz jurídica, prossecução de todos os outros interesses públicos definidos, atenção, mas quem é que define o interesse público? Não é o aplicador, definidos pela lei, pelas normas jurídicas aplicáveis, para efeito da sua aplicação, sobretudo em situações concretas, mas também em relação a situações gerais e abstratas, quando a administração exerce uma competência de emissão de regulamentos. Porquê é que esta dificuldade na delimitação das funções administrativa e jurisdicional? Bom, a dificuldade resulta fundamentalmente da existência dos elementos comuns que eu já apontei: definição vinculativa de situações jurídicas, atuação num quadro de juridicidade, a insuficiência do elemento organizatório e das formas próprias da atividade para atingir uma determinação da linha de separação no âmbito material das duas funções e também como é que é dizer, a subtileza e a dificuldade de concretização, por vezes, do fator finalístico, da distinção entre a prossecução do interesse público de preservação da paz jurídica e de outros interesses públicos que possam até eventualmente estar em colisão com o primeiro.
Porque é que esta dificuldade de delimitação dos âmbitos materiais das duas funções se aumenta, se intensifica, quando se trata do preenchimento de conceitos jurídicos indeterminados? Bom, por um lado, porque mesmo como vamos ver adiante, o sistema jurídico atribua à administração pública uma reserva de função que se caracteriza sobretudo por aquilo que poderemos chamar margem de livre decisão, ou se quisermos ser mais precisos, de livre decisão e de livre avaliação da administração, no exercício daquilo que o CPTA, o Código de Processos Administrativos, chama a formulação de valorações próprias do exercício da função administrativa. Mesmo que assim seja, há uma irrenunciável supervisão jurisdicional em relação a este exercício da margem de livre decisão e avaliação. Uma supervisão jurisdicional em que, por um lado, nas normas envolventes do exercício dessa margem de livre decisão e avaliação, normas envolventes as normas de competência, as normas de forma quanto aos atos jurídicos, mas, por outro lado, ainda mais do que isso, a incidência de princípios fundamentais do direito administrativo, tais como aqueles que estão definidos nos números 1 e 2 do artigo 266 da Constituição e que têm de impregnar também esta valoração, ainda que assente em critérios metajurídicos, que traduz o preenchimento dos conceitos jurídicos indeterminados por parte da administração. Voltaremos ainda ao tema, mas primeiro, então, muito brevemente, mas o que é que se entende por conceitos jurídicos indeterminados? Também no âmbito da doutrina comparativa não é fácil encontrar uma solução geralmente aceite. Em primeiro lugar, porque há quem negue que os conceitos jurídicos indeterminados constituam uma categoria diferente da dos outros conceitos jurídicos. Com que fundamento? Com o fundamento de que aquilo que pode haver é conceitos de interpretação mais fácil e conceitos de interpretação mais difícil. E há a alegação de que aquilo que, por vezes, que uma parte da doutrina e da jurisprudência designa como conceitos jurídicos indeterminados não passa de conceitos de interpretação difícil, cuja resolução terá que se resolver em sede de interpretação, sendo certo que, em sede de interpretação, não são admissíveis várias soluções discordantes para a mesma questão. Aquilo que entendo, naturalmente, é que não é assim. Os conceitos jurídicos, pensando agora sobretudo no direito administrativo, porque eu vou, embora em breves palavras, sustentar que o papel dos conceitos jurídicos indeterminados é diferente no âmbito do direito administrativo do que aquele que lhe cabe no âmbito de outros ramos do direito, os conceitos jurídicos indeterminados no âmbito do direito administrativo não são conceitos que se resolvam pela utilização de metodologia hermenêutica. São conceitos que o legislador utiliza para conceder precisamente aquilo que poderemos designar, no caso dos conceitos jurídicos indeterminados, por margem de livre valoração ou margem de livre avaliação. Os conceitos são, sobretudo, em termos estruturais, aqueles que são colocados, pensando numa divisão, que nem sempre é fácil de discernir nos casos concretos, mas pensando numa divisão sistemática das normas em previsão e estatuição. A previsão é muitas vezes referida pela palavra alemã tato bastante, como sabem. No direito administrativo, os verdadeiros conceitos jurídicos indeterminados surgem na previsão de normas jurídicas administrativas que concedem competências de atuação à administração e eles apontam para a feitura de um juízo administrativo de avaliação ou valoração e também, muitas vezes simultaneamente ou então alternativamente, um juízo de prognose, apontando para um resultado que não é alcançável através de uma simples argumentação jurídica, porque ele implica a utilização de argumentos de natureza metajurídica. Mas quando é que sabemos que um conceito utilizado numa norma de direito administrativo poderá entrar nesta categoria e não se trata apenas de um caso de maior ou de acrescida dificuldade de interpretação?
Bom, a utilização dos conceitos jurídicos indeterminados em direito administrativo não é uma tarefa desprendida da tarefa interpretativa, a tarefa hermenêutica. Pelo contrário, para podermos concluir que um conceito utilizado pelo legislador se destina a conceder à administração o exercício de uma atividade autodeterminada de avaliação ou de prognose, nós temos que começar por interpretar a norma que utiliza esse conceito, porque pode ser que, efetivamente, não seja essa a finalidade da norma. A norma aponta para uma aplicação conforme aos seus imperativos e que não tem sentidos e que não admite sentidos divergentes. Se for essa a interpretação que da norma se deva fazer, quanto ao sentido, à finalidade da inclusão daquele conceito, então não é um conceito jurídico indeterminado e então terá que efetivamente se recorrer à metodologia hermenêutica para resolver as dificuldades. Será diferente, naturalmente, se ocorrer a hipótese inversa. Mas é a mesma metodologia que se aflora no preenchimento dos conceitos jurídicos indeterminados pela administração e no preenchimento de conceitos jurídicos indeterminados pelo juiz, porque também acontece, como irei dizer em breves palavras. Como disse, no direito administrativo e em relação a um poder de autodeterminada avaliação ou prognose por parte da administração, estes conceitos surgem na previsão da norma para identificar um pressuposto do ato administrativo que só pode ser entendida e aplicada a partir do momento em que tenha constituído objeto de uma apreciação valorativa autodeterminada pelo órgão administrativo. E avaliação autodeterminada, essa sempre, apesar de tudo, há aqui margens de vinculação, já referi o ordenamento envolvente em matéria de competências, em matéria de forma dos atos, mas também sempre presente uma vinculação de caráter finalístico. Isto é, a valoração da situação para determinar se ela deve ser entendida como correspondendo à previsão da norma ou não, a avaliação da situação para saber se deve entender que o desenvolvimento futuro da situação se fará de um modo ou se fará de outro modo, essa avaliação, essa determinação autónoma por parte do órgão aplicador deve ser sempre guiada pela prossecução de interesses públicos. Mas quais interesses públicos? Dos interesses públicos em geral? Não. Em princípio, o que se entende é que a concessão desta margem corresponde, por parte do legislador, ao desejo de que, através dela, haja um certo interesse público ou certos interesses públicos que sejam garantidos ou prosseguidos. Mas e nos outros ramos do direito? E desde logo, por exemplo, com licença do Sr. Professor Soares Martínez, no direito fiscal, que é, apesar de tudo, um direito público próximo do direito administrativo. Há até quem entenda que, no fundo, é apenas um ramo especializado, eu não vou tão longe, do direito administrativo, hoje ganhou autonomia científica total. Pois bem, nos outros ramos do direito, em primeiro lugar, os verdadeiros conceitos jurídicos indeterminados são muito mais raros, porque, em princípio, já não está em causa o atribuir à administração poderes específicos de exercício de valorações próprias da sua função. E, portanto, normalmente, perante um conceito de entendimento difícil usado em normas de outros ramos do direito, haverá lugar para presumir que se trata apenas de um conceito de entendimento difícil e que as dificuldades encontradas deverão ser resolvidas com emprego à metodologia interpretativa. Mas, apesar de tudo, encontram-se, noutros ramos de direito, verdadeiros conceitos jurídicos indeterminados. Isto é, a interpretação de certas normas permite compreender que a utilização do conceito não corresponde a um sentido aplicativo uniforme por parte do legislador,
mas corresponde à intenção de atribuir uma prerrogativa de avaliação autodeterminada. Mas nesse caso a quem? Nesse caso ao juiz. Porque a grande diferença está aqui, ao passo que no direito, nas normas de direito administrativo, quando surgem, e surgem em muito maior quantidade, conceitos jurídicos indeterminados, se trata de uma prerrogativa de avaliação de prognose por parte de um órgão da administração. Nos outros ramos do direito, em princípio não é assim. Em princípio, a última determinação avaliativa cabe ao próprio juiz. Mas aqui poderá dizer-se, mas pode o ordenamento jurídico, sem violação da própria Constituição, conceder essa prerrogativa de avaliação autodeterminada ao juiz? Eu penso que é inevitável. A própria vida coloca situações em que o legislador não pode, de forma alguma, ter a pretensão de conceber à partida todos os tipos de situações e, quando elas careçam, apesar de tudo, de um juízo de avaliação de prognose, adiantar desde logo ele todos os critérios que deverão ser utilizados nesses juízos. Porquê? Até porque em muitos casos estes juízos passam também por uma utilização, por uma apreensão, uma delimitação dos elementos do caso, da realidade, no caso concreto, que serão relevantes para o juízo, e esses variam de caso para caso. Isto é, eu não sou especialista em direito de família e estou aqui a falar, de repente, num exemplo que não corresponderá rigorosamente, com certeza, às normas aplicáveis em sede de direito de família. Mas, porventura, uma norma do direito de família disser que, em caso de separação dos cônjuges, o juiz regulará o exercício de poder paternal e, designadamente, o tempo com que cada um dos cônjuges disporá para ter consigo o filho menor. E se a norma disser que o juiz fará isso à luz, digamos, da confiança que cada um dos cônjuges lhe merecer quanto à preservação dos interesses e dos direitos do menor, esta confiança, que é um conceito jurídico indeterminado, não é suscetível de uma metrificação completa de critérios por parte do legislador. O caso concreto fará muitas vezes suscitar situações que são impensáveis à partida, ou que não podem ser todas elas tipificadas à partida. E com isto chegamos ao último ponto desta exposição, que tem a ver com o âmbito limitado do controle jurisdicional do preenchimento administrativo de conselhos jurídicos indeterminados. Portanto, agora voltamos ao preenchimento administrativo dos conselhos jurídicos indeterminados. Parte do princípio de que com eles o legislador, precisamente porque reconhece a impossibilidade de prever todos os elementos de todos os casos concretos em que este tipo de juízos terá de ser levado a cabo para o exercício da função administrativa e que, portanto, terá que sempre reservar ao aplicador administrativo uma margem de autodeterminação no apuramento dos critérios relevantes à face do caso concreto para a presunção do interesse público ou dos interesses públicos que estão na base da concessão daquela competência. E sendo assim, como é evidente, há aqui uma linha de fronteira entre o exercício da função administrativa e da função jurisdicional. Porquê? Porque se, em relação aos juízos valorativos e de prognose, resultantes de verdadeiros conceitos jurídicos indeterminados, a última palavra coubesse sempre ao juiz, isto é, se na apreciação da legalidade, para simplificar, falemos apenas em atos administrativos, da legalidade administrativa de um ato administrativo cujos fundamentos incluem uma certa valoração de um conceito jurídico indeterminado, de um verdadeiro conceito jurídico indeterminado, o juiz pudesse substituir o seu critério autodeterminado, porque se trata de critérios que não derivam diretamente do ordenamento jurídico, o juiz pudesse substituir o seu critério autodeterminado ao critério utilizado pelo órgão da administração, então não haveria aqui efetivamente nenhuma formulação de juízes de valorações próprias do exercício da função administrativa. Não é, pois, possível a plena revisibilidade jurisdicional do preenchimento valorativo ou de prognose por órgãos da administração pública de conceitos indeterminados. Mas isso significa que o juiz não pode substituir os seus próprios critérios aos critérios do órgão de aplicação. Mas significa isso que não haja qualquer controle do exercício desta margem de livre decisão
própria da discricionariedade ou da margem de livre avaliação própria do preenchimento valorativo ou de prognóstico de conceitos jurídicos indeterminados. Não vou agora entrar na distinção entre as duas figuras, que são muito próximas e em boa parte se sobrepõem, mas não vamos entrar agora nisso. Não, é evidente que há sempre uma fiscalização jurisdicional do exercício destes poderes. Já não queria ser muito repetitivo, já referi as normas externas que circundam, digamos assim, o exercício da competência, fundamentalmente as próprias normas atributivas da competência, incluindo a determinação através dessa norma de qual ou quais os fins de interesse público que haverão de estar a ser prosseguidos com aquela atividade. Por outro lado, naturalmente, as normas sobre a forma do ato jurídico, todo o regime jurídico do ato administrativo, mas por outro lado, e aqui é que surge a maior dificuldade na delimitação dos âmbitos de função, o controle jurisdicional daquelas balizas de juridicidade que sempre terão de ser respeitadas pelo ITER, para usar a expressão do nosso Supremo Tribunal Administrativo, do ITER cognoscitivo e valorativo do preenchimento do conceito jurídico indeterminado. Quais são essas balizas de juridicidade? São os princípios fundamentais do direito administrativo, aqueles princípios que a própria Constituição enuncia para superentenderem, se assim posso dizer, em toda a atividade administrativa. A legalidade, a igualdade, a proporcionalidade, a imparcialidade, a boa-fé. Mas dirão, mas então se o juiz pode fazer uma apreciação quanto à observância de princípios, eles próprios, de conteúdo algo indeterminado, embora determinável pela jurisprudência e pela doutrina, ou crescentemente determinados pela jurisprudência e pela doutrina, então voltamos ao risco inicial de haver, apesar de tudo, uma sobreposição da função jurisdicional à função administrativa. A meu ver, aqui a linha da fronteira tem de ser a de exigência da limitação do controle jurisdicional a um controle pela negativa, por exemplo, no tocante ao exercício, à observância do princípio da proporcionalidade, que, segundo a doutrina e a jurisprudência hoje em dia generalizadas, se materializa em três vertentes: a da adequação do juízo, a da necessidade da utilização daquele meio ou da tomada daquela decisão, a proporcionalidade em sentido estrito, isto é, a existência de um desequilíbrio manifesto entre os benefícios e os inconvenientes da tomada daquela decisão ou da realização daquela avaliação, daquela prognose. Bom, isto é assim em relação à discricionariedade. Em relação aos princípios, aos conceitos jurídicos indeterminados, eu diria que, mas esse é outro capítulo que não vou agora enfrentar aqui, que precisamente aquilo que justifica que, apesar de tudo, haja uma diferença entre discricionariedade e preenchimento valorativo de conceitos jurídicos indeterminados é que, ao passo que a discricionariedade se rege por estas três vertentes da proporcionalidade, o preenchimento valorativo rege-se apenas pela vertente da adequação do juízo ou do critério. Porquê? Porque a necessidade ou a indispensabilidade, o equilíbrio entre meios e fins, esses estão na base da determinação de várias opções decisórias, de várias opções quanto ao sentido da decisão. E esse problema não se põe-se na discricionariedade, mas não se põe a propósito de uma simples avaliação para efeito de preenchimento de um conceito jurídico indeterminado. Mas então, dizia eu, o controle da observância do princípio, exemplifiquei com a proporcionalidade, a propósito, neste caso, da vertente da adequação do critério utilizado, esse controle tem de ser feito pela negativa e não pela positiva. O que é que isto significa? Significa que o juiz pode dizer ou violação do princípio da proporcionalidade, porque o critério utilizado como base da valoração é manifestamente inadequado, mas o juiz não pode ir à frente. E ir à frente significaria o quê? Significaria, e não sendo esse o critério deve ser aquele outro. Não. O juiz tem de se limitar a dizer esse critério não é adequado e, portanto, a administração terá de tornar a repetir a tomada de uma decisão, exercendo aí novamente essa formulação de juízos valorativos próprios do exercício da função administrativa. Peço desculpa pelo caráter tão sintético e resumido desta exposição, mas o tempo também isso obrigava. Muito obrigado, Sr. Conselheiro, muito obrigado, Sr. Professor, muito obrigado às senhoras e aos senhores.